Está gravando, Nelson? Como vai você? Tudo bem? Abençoe a todos nós. A benção. Sempre. Muito bem, sintético e profundo. Muito obrigado. Você tá bem, cara? Eu tô bem, preocupado com o mercado, né? Você tá preocupado com o mercado? Quem não tá, né? Você investe em quê, Nelson? Eu tenho uma carteira bem diversificada, mas eu sigo as recomendações da Empíricos. Não, de verdade. Super não treinado. É sério. É sério. É sério mesmo. Mas as do Felipe ou dos outros caras? De todos. Eu tenho um dinheirinho em cada fundo que tem na Vitrio. E... Qual o melhor analista da Empíricos que eu vou encontrar aqui no corredor, assim, eu pedir um conselho? São todos muito bons. Eu acho o Felipe muito bom. Eu gosto muito do João. Tá. Qual é o fundo do João? O João tem carteira Empíricos, que faz ali a turminha do Felipe. Tá. Ele tem Money Rider, que agora também são ações internacionais. Tem melhores ações do mundo, que ele também toca. É bem legal. Tá, eu vou falar com ele. Eu tenho uma... Estamos gravando? Estamos gravando. Tá gravando já. Ele tá fazendo uma campanha, propaganda espontânea. Não, legal. Não. Nelson é ótimo. É verdade. Mas você tá preocupado com o quê? Porque o nosso convidado tem tudo a ver com isso. Por incrível que pareça, ontem eu tava preocupado com previdência. A gente teve uma reunião aqui sobre previdência na Vitro, eu tava pensando nisso, pensando no futuro. As carteiras de previdência da Vitro também, que tem várias carteiras para vários tipos de investidores, perfis diferentes. Muito bom, muito bem. O fato de você estar preocupado com o futuro já nos dá certeza de que haverá futuro, então. Há de ter. Né? Precisa. O Mota vai ter que garantir isso. Haverá futuro, Mota. Que Mota, Luiz Gustavo Medina? Mota, apresente o Mota. Mota é o gestor do BTG que vai trazer todas as respostas Daniel que nos angustiam. Mota, gestor da BTG Asset. Vasta carreira no mercado financeiro. Goldman Sachs, quantos anos, Daniel? 10 anos de Goldman Sachs. 10 anos de Goldman Sachs. E quando eu conversei com o pessoal do BTG, eu falei, puxa, precisamos de alguém, um craque aí pra falar de mercado. Esse mercado tá muito nervoso, tá muito difícil e tal. Pô, escalaram o Mota. Então o Mota veio aqui pra decifrar esse momento de mercado pra gente. Estão precisando, Mota. Então, um pouco de você nos ilumine aí com a tua sabedoria, pô. Eu vou tentar. Bem-vindo, Vou tentar porque não tá fácil, né? O mercado, acho que tá muito difícil, né? A gente tá vendo esse mês uma volatilidade muito grande nos mercados e a tendência é que isso continue para os próximos meses. A gente pode conversar sobre isso, obviamente. Vamos. Mas a tendência é de muita volatilidade pela frente, né? Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, só feras aqui, né? Bom dia, Nelson, Dan, Teco, Caio. É uma honra estar com vocês, acompanho vocês faz tempo, então para mim isso aqui está sendo uma experiência muito, muito legal. Legal, bacana. Ô Mota, a gente sempre brincou que o brasileiro de tédio não morria, mas o americano também não, né? Essa semana teve um dia de queda de -4, -5, num dia, né? Segunda semana, a gente tá gravando aqui na sexta, né? Não sei como vai fechar o mercado hoje, mas a data, né, certinho, porque o programa sexta, vai ao dia ar... 20 de maio de 2022. Esse programa vai ao ar no Spotify dia 21 já, né? Amanhã, sábado, só pra também ficar... Mas assim, segunda semana de queda forte da Bolsa Americana, e isso também, obviamente, sei lá, balança o mundo, chacoalha mais ainda, né? O que você tá vendo pra essa Bolsa Americana? Só uma coisa, eu vi hoje até no áudio do Felipe, que essa semana, se cair essa semana o S&P, seriam 8 semanas consecutivas de queda, que é a primeira vez nos últimos 100 anos. Não, vai cair, porque o S&P começou hoje em dia caindo 3 na semana, então a menos que suba 3... Acho que desde 1929, da crise de 29, não há essa sequência de 8 semanas consecutivas de queda. É isso, Mota? Não sei se você viu esse negócio. É isso, e eu acho um pouco do reflexo do que aconteceu também no passado, né? O que a gente está vendo hoje, na verdade, é uma consequência do que aconteceu no passado. A Bolsa está caindo muito agora, mas na verdade ela subiu muito nos últimos anos, né? Quando a gente fala, mas esse nível de S&P está destruindo riqueza, realmente está destruindo a riqueza quando você compara com o começo do ano, em proporções cavalares, mas a verdade é que o S&P não está muito diferente hoje do nível que estava no começo do ano passado. Então, teve uma valorização muito grande, muito puxado pelas empresas de tecnologia, né, que foram no drive de todo esse crescimento da Bolsa lá fora nesses últimos anos. Até a gente pode... eu acho que um pouco dessa incerteza vem disso, né? Eu conhecia anedoticamente muita gente que gostava de comprar a Amazon lá fora, Facebook, Google, porque falava, isso aqui rende mais e é mais seguro que renda fixa, que a pessoa sobe, né? Então, uma hora isso aí deveria ser desafiado, e eu acho que o que veio desafiar isso foi a pandemia. Não pela pandemia em si, né? Mas pelo reflexo dela, né? Então, no começo da pandemia, a verdade é que os bancos centrais tiveram que injetar uma quantidade maciça de dinheiro na economia, incluindo transferência para as famílias. Essas pessoas não podiam sair de casa, não podiam sair para tomar uma cerveja no bar, ou ver o jogo do Corinthians. Então elas pegavam, entravam na Amazon, lá,
impulsivamente comprava um monte de coisa, isso puxou o preço de commodities. Lá e aqui, né? Lá e aqui aqui também foi o mundo todo, né? Coisa. Esse efeito de transferência de renda, ele aconteceu no mundo inteiro, com algumas exceções, né? Você pode falar o México talvez um pouco menos, mas os Estados Unidos foi disparado o maior. O Brasil também, se você comparativamente, em proporção do PIB, também foi um dos países que mais gastou, mas os Estados Unidos disparado. Então as pessoas tinham muito dinheiro, né? E isso gerou uma inflação muito grande e, obviamente, isso gerou a inflação dos ativos. Então, essas empresas de tecnologia, várias delas que não geram caixa, não geram resultado, começaram a valorizar para preços que você já começava, em termos de PI, né, de price earnings, se aqueles múltiplos faziam sentido para aquela empresa, né? Mas a tendência estava lá, o pessoal continuava comprando, elas valorizavam, você vai ficando, gera esse sentimento de riqueza, você vai comprando mais. Só que o custo de toda essa injeção de liquidez nos mercados chegou de uma maneira muito rápida, né? É engraçado que isso é uma coisa que me assusta muito, né? Até como projeção, porque a gente vai achar no médio e longo prazo, as teses de investimento, a velocidade que a gente teve a mudança, né, desse último ciclo, que geralmente um ciclo de crescimento ele demora décadas, né, ou muitos anos, né? Esse último ciclo, até acho que é porque é um pouco reflexo da sociedade que está cada vez mais rápida, esse último ciclo durou meses aí, né? Ou poucos anos e meses, né? Se você pensar 8 meses, 9 meses atrás, as ações de tecnologia, de novo, era praticamente uma renda fixa. As moedas, né, as criptomoedas, eu sou engenheiro mecatrônico, todos os meus amigos adoram criptomoedas, mas eu nunca tive no meu portfólio. Acho que, assim, eu ainda estou... Eu gosto de investir naquilo que eu entendo. Você está falando, né? com aqui que os 4 têm. Ou tinham. Eu tenho ainda também. Teco ainda tem, não? Tem o Ethereum. Tem Ethereum. Você não? $2.000, né? Eu não mexi em nada na minha carteira, aí, ó, tá? Eu tô comprado em tudo. Pois então. E eu nunca tive... Eu me senti um alienígena, né? Eu sou um alienígena. Não tenho dinossauro. cripto, né? Dinossauro. Aí eu falei, não, vou comprar então um pouco de Bitcoin. Aí o pessoal, molecada lá, falou, Bitcoin, você é tiozão, né? Bitcoin já era. Muito doido, Bitcoin é tiozão. Tem outras coisas muito mais legais. O cara acha Bitcoin tiozão, mas o que ele acha da bolsa? Pois mas tá assim, né? Então, a criptomoeda só valorizava e isso também vale para os bancos centrais, né? Se você vê o Fed, eu acho que todos os bancos centrais, com exceção dos emergentes, porque em mercado emergente a inflação não leva desaforo, então eles começaram a subir os juros antes, mas os países desenvolvidos não estavam atrasados. O Fed foi achar que a questão da inflação se era transitória, passageira. Exato. Né? Isso foi em agosto, né? Exatamente. Isso foi em agosto do ano passado. Não tem 8 meses, 7 meses? Sim. Olha o que aconteceu de lá para cá, né? O Fed não só reconheceu que a inflação é mais estrutural do que era, como iniciou um ciclo de juros que ele falou que ia começar no final de 2023. Nós já começamos. Começaram com... não, vai ser altas de 25. Também, né? Exatamente. Vamos com altas de 25, já foi para 50, que é um ritmo acelerado para país desenvolvido, né? E a tendência é que esse ciclo se estenda bastante, né? E fora isso, ainda tem o quantitative tightening, né? Que é você reduzir o balanço, toda aquela grana que eles enfiaram no sistema, eles têm que tirar, senão as pessoas vão continuar ricas, né? A gente teve aí 2 trilhões e meio de dólares de excesso de poupança na mão das pessoas para gastar. Sim. Então, se você não retirar esse sistema, essa demanda por bens vai continuar, por serviços. Mas esse ajuste que a gente está vendo na Bolsa Americana, acho que se a gente conversasse em janeiro, todo mundo achava que ia acontecer, né? A Bolsa estava esticada demais, tinha subido muito. E, obviamente, os juros iam subir. A gente não achava que ia ser desse jeito, mas assim... O que me impressiona, e ainda me impressiona, que é uma curiosidade que eu queria saber, se te impressiona, é a velocidade. Porque assim, a Amazon cair 30% em 2022, ok. Mas cair 30% em um mês é impressionante. 2 meses, assim, é muito rápido, né? Então assim, essa paulada nas empresas tech, por mais que elas tenham subido muito... eu acho que é brutal, assim. E estão caindo assim, a Apple caindo 25%, Amazon 30%. Netflix 70%, 70% de queda. A gente tá em maio ainda, né? Te impressiona isso? Impressiona porque, diferente de algumas outras empresas de tecnologia, que é aquelas que ainda não geram caixa, essas empresas geram muito caixa. Muito, né? E são vencedoras, em tese, da disputa delas ali, né? Não dá nem para falar mais que é uma empresa de crescimento, porque, na verdade, é uma empresa que já é consolidada, né? Então, impressiona. Mas quando o mercado está muito estressado, né, que a gente viu, talvez o mesmo cara que tinha a Amazon também tinha a criptomoeda que foi valer zero.
E aí o cara falou assim, eu vou vender o que eu tenho, né? Sim. Você não vai vender o que você não tem, né? Então, como as pessoas tinham muitas posições nesses papéis mais tradicionais, né? Empresa de tecnologia tradicional, são os papéis que mais sofrem. E esse eu acho que é o grande desafio do mercado hoje, né? E você vê os fundos, por exemplo, os fundos long and short sofrendo muito, porque nesses momentos de pânico, tudo que você achava, toda correlação, se está distorcido ou não está distorcido, isso não vale. O cara vai vender aquilo que ele tem, ele vai se desfazer, vira um comportamento irracional de pessoa investidor. física. O grande movimento foi pessoa física, né? E também dessas tem, ações. esse cara resgata de fundo, aí força o Resgata fundo os fundos também, né? também, mas o movimento todo é feito pela pessoa física. Mas- Até a gente viu pela primeira vez, esses 2 dias atrás, as pessoas físicas, na verdade, aproveitando a queda para comprar. Então, já pode ser um sinal mais alentador. Mas pro cara que tá ouvindo a gente e tem alguma exposição americana, uma coisa que eu, por exemplo, não sou capaz de dizer isso. Você acha que hoje é uma oportunidade ou não? Essa é a pergunta. É, né? porque assim, às vezes você... Não, por exemplo, Você assim... fala assim, pô, já Não, vou dar um exemplo bobo. corrigiu bem, né? Vale bateu 110, outro dia tava abaixo de 80. Eu consigo dizer, cara, É uma oportunidade. é uma oportunidade. Sim. Pode demorar um pouco, não, mas é uma oportunidade. Mas chegou num ponto, eu olho assim, Netflix, do jeito que tá caindo as coisas, eu não consigo ver assim. Eu falo, cara, eu não sei onde é o fundo disso, né? É uma oportunidade? Então, vai mais. eu não sou um gestor de equities, né? Eu tenho eu toco um fundo macro dentro da BTG Asset. A gente até tem um livro de equities, a gente tem posições em ações, mas mesmo as posições em ações que a gente usa uma cabeça mais macro. Então, é o que a gente chama de top-down, né? Eu vou olhar para o cenário macroeconômico Isso. e eu vou Sim. representar isso através das ações. Perguntando para mim, como gestor macro, eu não entraria agora ou eu não usaria essa oportunidade para aumentar. Por quê? Porque a inflação dos Estados Unidos é muito alta. Você está falando da inflação mais alta em 40 anos, no mercado de trabalho mais aquecido desde 1950, desde o pós-guerra, e o Fed vai ter que fazer essa economia desacelerar, senão essa inflação que está 8% o CPI não vai cair para a meta de 2%. Mas você venderia ou você manteria? Mas já que você falou que não compraria. Essas empresas que a gente está conversando aqui, que são empresas que geram caixa, essas eu seguraria, eu não venderia não. Várias delas já estão em níveis atrativos. De novo, eu não sou um cara de longo. Se você perguntar para um cara chamar o long João. buys, provavelmente esse cara vai falar que é uma boa oportunidade para comprar, como tem vários nomes aqui no Brasil também que são oportunidades para comprar, como você falou. Mas aquele tech, o non-profit ali, esse tech mais fora. arriscado, você acha que ainda... Assim, a gente já teve uma queda gigantesca em vários desses nomes. Tem empresa que caiu 90%, Isso. 80%. Mas assim, eu acho que nesse cenário de muita volatilidade, eu gosto de focar no simples, sabe? Talvez valha a pena ter uma posição maior numa Amazon da vida, que gera caixa, uma Google, do que arriscar num nome que... A verdade é que várias dessas empresas vão ficar assim, que já não geram caixa, então elas já têm um caixa limitado. Com a taxa de juros subindo e continuando a subir, a gente acha lá no fundo que a taxa vai subir. Qual é o patamar que você... A grande discussão hoje no mundo é essa, né, Caio? Qual a Selic terminal americana? Onde vai ser, né? O Cerise veio aqui e jogou a polêmica de por que não 7. Outro dia eu vi o Felipe falando por que não 5. E o mercado hoje precifica 3,5, né? Exatamente, ou seja, se um dos dois estiver certo, ferrou, né? A gente está mais... Se tiver... Não, ele se ele tivesse certo... o 7 dele foi conceitual. Mas tudo que a gente está também. conversando aqui já era, né? Porque aí... Mas qual que é a tua visão? A gente lá no BTG trabalha com algo entre lá? 4 e 5, tá? 4,5 assim que seria o mais. Acima Ou seja, do consenso, ainda tem mais para ir. Ainda tem mais para ir. Quando você conversa com os bancos americanos, tem vários deles falando que, como as condições financeiras apertaram muito recentemente, né? Seja via alta do dólar, via queda da bolsa, a taxa de empréstimo imobiliário de 30 anos nos Estados Unidos, que afeta muito a população, passou de 5%, então isso também aperta condições financeiras. Esse pessoal já fala que a gente já está chegando ali perto do final do ciclo. Eu não acho, de novo, eu acho que quando você olha essas condições financeiras, elas estão mais ou menos condizentes com o crescimento dos Estados Unidos de 1,5%. E a gente calcula mais ou menos o crescimento potencial dos Estados Unidos como 1,8%. Então, você está um pouco abaixo do crescimento potencial. E será que isso é suficiente, de novo, com o mercado aquecido de trabalho que a gente tem lá?
gente está falando aí de 5 milhões de diferença entre oferta de trabalho com gente procurando emprego, né? Então, hoje todo o poder de negociação está com o trabalhador. A Yellen falou que se os Estados Unidos não abrirem a porteira para imigração... Então, mas por que não estão fazendo isso? É por causa do Covid ainda? Não, é porque também tem briga política para isso, Pô, né? Lembra que a gente abrir subiu um ontem. muro, a gente subiu um muro há um ano atrás. Eu até escrevi na... Não tem mão de obra nos Estados não tem mão Unidos. de Eu até obra. escrevi Você tem 2, 3 empregos por vaga. É isso aí. Me impressionou muito. Eu até escrevi na minha newsletter lá em janeiro, quando eu fui para os Estados Unidos em janeiro, o que tinha de placa em loja, em restaurante, em café de vagas abertas, a hiring now. Inclusive, alguns colocavam até o salário. Pra animar o cara. Pra animar o cara. Exato. E não tava animando. Não, ela né? falou que se não abrir a porteira, não tem como suprir isso aí. Isso é um problema, né? Porque a inflação do salário vai alimentando. Eu sabe que eu tenho um amigão que, por uma razão misteriosíssima, trabalha no Fed, né? Tá. E eu mando um WhatsApp pra ele por ano, né? Obviamente o cara não pode falar nada, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, uma luz assim, vai. Tipo, onde acaba esse negócio? A resposta dele foi muito boa. Ele falou assim: vai ser um erro, mas se for além de 3, o Fed não vai subir além de 3,5, hipótese alguma. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, cara, porque quebra o país. Quebra o país. Ele falou assim, cara, é melhor ter inflação fora do lugar. Ele falou, quebra o país. Aí eu nem consegui perguntar por, assim, eu queria um pouco de conforto, o cara jogou uma bomba em mim, né? Quer dizer, não tinha resposta boa pra você, né? Cá entre nós. Se ele fala que vai subir mais, também era ruim. Você vai ficar... Não tudo tinha, é ruim, né? mas é Não porque sei, assim, o Daniel acha. porque o Daniel, cara, pro ouvinte é muito simples, né? Essa catástrofe que tá acontecendo é com juro a 3. Né? Mas o que eu quero se for dizer... 4,5, 5, é um outro movimento talvez Mas assim, igual ou pior a esse até o mas final do ano. Assim como é ruim também segurar 3,5 quando não é a Não, realidade. Dan, O que eu quero dizer, acaba resolvendo a nossa ansiedade, mas vai ser ruim de qualquer maneira. Sim, mas assim, é que pra nós aqui brasileiros, em tese a inflação é um problema deles também, né? Eu prefiro que eles sofram um pouco uma inflação mais alta do que me ferrem nos juros, né? Ou não? O problema da inflação. O problema da inflação lá, a gente tem visto isso, né? Obviamente tem muita inflação aí que tem um caráter um pouco mais temporário, que é gasolina. Pô, a gasolina nos Estados Unidos explodiu, né, de preço. Então isso está corroendo o poder de compra das pessoas, né? E isso, apesar dela ser uma coisa mais temporária, mais volátil, quando o cara quando você está num cenário que o cara vai ter que botar a gasolina no carro dele, vai pagar mais caro, como ele tem o poder de negociação por falta de trabalhadores na economia, ele vai pedir mais aumento de salário. E a empresa vai ter que dar, porque senão não vai contratar. E então esse problema que começou como uma coisa temporária, que é a gasolina, vai começar a ficar uma coisa estrutural, que é a inflação de salários. Então, é até engraçado, porque o Fed, ele sempre olhou muito para os núcleos de inflação, que acho que até o correto. No passado, né, ele olha muito o PCI, né, que é uma das medidas de núcleo, né, que exclui aqueles itens voláteis, para fazer política monetária, que eu acho que é o que é o trabalho. Mas será que ele não deveria também considerar esse CPI, né, que está muito mais alto que o núcleo, por esse efeito, né, enquanto o mercado de trabalho estiver aquecido de novo, essa inflação vai ficar muito alta. E as empresas reportaram essa semana, né? A gente viu queda bizarra do Walmart, queda da história do Walmart, da Target, né? Target caiu 25% num dia, cara. Porque reportou que margem, né, tá sendo corroída porque tá sofrendo com pressão inflacionária, não consegue repassar, e custo de transporte, de logística de produto, porque o frete ficou muito caro, né? Exatamente. Ou seja, a gente exportou, o nosso varejo aqui que já sofreu aqui, a gente já... Então eu acho que esse desafio do Fed, né, de tentar controlar a inflação sem derrubar a atividade por uma recessão, que eu acho que é a grande discussão que a gente está tendo hoje, é difícil, não é fácil, não. Tem visões diferentes. Tem gente que acha que a chance de recessão é 30%, 40%. Tem gente que dá como certa, Daniel, né? Eu tenho uma grana lá fora, invisto lá. E antes da guerra, por uma coincidência ou outra, acabei ficando com caixa lá fora. Essa grana, a oportunidade está aqui, pelo que eu estou entendendo, não está lá.
O que é, Não o sei, que é vamos que... falar, a gente não falou, né? É, então, Como é que, vamos- como é que é a tua visão pra cá, pro Brasil? Então, né? não só. O que eu queria estender uma pergunta como: se você, hipoteticamente, tem caixa lá fora, tem uma caixa aqui porque você vendeu numa dessas atitudes de, sei lá, de pânico ou de querer se preservar. Então, você tem uma grana livre aqui e lá. Quais são os caminhos que você acha interessantes para esse momento? De novo, né? Como a gente. Quando eu olho para trás, né, aquela que eu falei no começo, nesses últimos 8 meses, como a gente teve uma mudança muito grande, né, que aconteceu, eu fico pensando, pô, será que daqui a 8 meses também a gente não vai estar com uma situação totalmente diferente? Vai né? estar. Provavelmente vai, né? Acho que o mundo novo é esse, né? De ciclos mais curtos. Então eu tendo a ser mais conservador nas minhas decisões. E eu geralmente. Mas você sempre foi conservador ou você está sendo Não, agora? eu Só estou para eu sendo entender agora o teu. como Tá. eu acho que o Fed vai ter que subir mais os juros para fazer um ajuste que vai doer em todo mundo, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Uhum. Senão a gente vai ter uma inflação estrutural que não vai cair. Mesmo o Fed já pensando em... se você hoje ouve o Williams, por exemplo, que é o presidente do Fed de Nova York, ele já está falando em atingir a meta em 2024. Né? Então, assim, eles sabem que o desafio de baixar a inflação é muito difícil. Então, eles vão ter que causar essa dor. Então, eu prefiro estar mais conservador. Uhum. E eu geralmente eu não gosto muito de recomendar investimentos, né? Claro. Eu sempre trabalhei em banco, todo mundo sempre vem me pedir. Eu não gosto muito, mas esse eu falo, porque eu também tenho dinheiro lá e estou com tá na mesma situação. Eu tenho deixado mais em caixa. Eu prefiro perder um pouco de movimento, perder uns 5% de valorização de uma ação, ou perder 10, 20 bases num título de renda fixa, mas certeza de que eu vou estar fazendo uma decisão com mais informação, com mais calma. Eu não acho que a gente está no estágio do ciclo, como eu acho que o ciclo vai mais longe, eu não acho que a gente está no estágio do ciclo para ter arriscar umas posições Isso pouco mais vale para agressivas. fora e vale para cá Vale também? para fora e vale para dentro, apesar de que quando a gente vê hoje, né, Uhum. até pelos números da balança, né, de investimentos, de capitais no Brasil, teve muita gente que mandou dinheiro para fora, né, até para comprar essas empresas de tecnologia, essas criptomoedas, que está trazendo de volta. E eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido ter um pouco de dinheiro aqui, porque o juro aqui é muito alto, né? O carrego te protege muito. Quer queira ou quer não, se nada acontecer, se a gente não tiver uma turbulência, você vai botar 13% aí, 13,25%, né, provavelmente, no bolso. Então, você tem esse carrego do seu lado. Pode comprar uma coisa mais ligada à inflação, né, para se proteger, que esse cenário é muito desafiador. Mas acho que um pouco sim. O que eu falo para as pessoas é assim, se você tem uma valorização do real, a gente até está mais otimista, quando a gente está conversando, né, cara? Eu estou mais otimista, um pouco mais otimista com o real. A gente pode até discutir os motivos. Não, vamos. Isso é um já papo muito explica. legal. Mas quando o real valoriza, eu acho que quem não tem dinheiro lá fora e tiver a chance, tiver o canal para mandar um pouco, eu acho importante você ter essa diversificação lá fora. Porque hipoteticamente seria um ganho duplo, né? Na moeda e dado que lá estaria mais barato do que normalmente, do que o correto. Então você ganha duas vezes. Exato. Você vai abrir mão do juro aqui, que é mais alto, né? Então tem esse efeito de você estar abrindo mão de uma NTNB pagando 6%, ou um título pré-fixado pagando 15%, dependendo do prazo da curva. Você vai abrir mão disso, mas você vai ganhar uma segurança. Porque, quer ou quer não, se lá fora, nos Estados Unidos, a coisa desandar, é muito difícil que os países emergentes, como a gente, não desandem também. A gente viu isso nas últimas... O real, apesar de eu gostar do real, o real apanhou bem aí contra o dólar, né? E muito também por causa de questão de China com esse lockdown, desacelerando, já tem gente falando em 4%, 3,5% de crescimento. Imagina, isso para a China que crescia, era o motor do crescimento mundial. Não existe, né? Não faz sentido, quase, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco lá por proteção. É você abrir um pouco de mão da rentabilidade, a taxa de juros lá agora abrir um pouco. Mas daqui a pouco, porque você acha que o dólar vai cair mais aqui ainda. Eu acho que quem não... Dá uma visão aí. Qual a visão? Vamos entrar no Brasil aqui. E por que as condições aí estão levando a um real mais valorizado em relação ao dólar? Vamos falar um pouquinho disso, eu acho que esse é um papo legal pra caramba. Vamos. O real, na verdade, quando você... obviamente tem vários modelos econométricos que você põe para ver se o real está muito fora do fundamento e etc. Né? Ano passado, claramente, o real estava fora do preço que a gente acha justo. E assim, comparando com outras moedas parecidas, né? O Brasil tem todos os seus problemas, mas a maioria dos emergentes tem. Então, quando você compara, o real estava muito desvalorizado. E eu acho que ele estava desvalorizado
por vários motivos, né? Obviamente tem a preocupação fiscal, que o cenário fiscal sempre foi meio turbulento, a gente teve a discussão do teto de gastos, que já não, que foi fragilizado, etc. Os precatórios, né? Precatórios. Nossa, Então, a gente falou de precatório. o Brasil é campeão de barulho, né? Ano passado. Mas eu acho que a gente teve 4 problemas técnicos que fizeram com que causasse uma tempestade perfeita para o real. O primeiro, que foi a mudança da regulamentação da taxação do hedge que os bancos nacionais têm para os investimentos lá de fora, que a gente chama de overhead, né? Sem querer entrar muito na parte técnica, a verdade é que os bancos brasileiros que têm investimento no exterior, têm subsidiárias no exterior, tiveram que comprar 50 bilhões de dólares em 2020 e 2021. Uhum. É bastante. As pessoas físicas, né, nesse movimento de mandar dinheiro para fora, para comprar ação, para comprar criptomoeda, a gente está falando aí de mais 40 bi, mais quase 50 bi de dólar que saiu do país para fazer isso. Então, mais pressão contra o real. Uhum. As empresas, né, exportadoras que podiam usar essa alta do dólar para vender os produtos e trazer o dinheiro de volta para o Brasil, eles preferiram, né, como a Petrobras, etc., e as grandes empresas, deixar o dinheiro lá fora para pagar as dívidas que eles tinham, né, porque valia muito a pena, era uma janela de oportunidade de você quitar uma dívida mais cara para abrir uma mais barata. A gente está falando de mais 15 bi, né? E eu acho que o grande problema do Brasil nesses últimos 2 anos foi a taxa de juros que estava muito baixa, né? Então, o 2%, hoje obviamente é mais fácil, todo mundo critica, é um pouco mais fácil criticar, mas eu lembro que na época, quando o BC baixou a taxa de juros para 2%, que tinha gente falando que tinha que botar em zero, um monte de gente respeitava. Então, eu acho que hoje é mais fácil. Mas a verdade é que a gente teve uma taxa real negativa ali que atuou contra a moeda. Sim. Desses 4, nenhum deles está presente agora. Não tem, overhead acabou, a pessoa física está trazendo dinheiro de volta, ou pelo menos parou de mandar para fora. O pré-pagamento da dívida já não tem, até que boa parte das dívidas foi. E a taxa de juros hoje foi para níveis cavalares, né? O diferencial de juros do Brasil hoje, mesmo que os Estados Unidos suba para 4%, a gente está falando de quase 10% de diferencial de juros, né? E não tem muito diferencial de inflação, né? Exato. A inflação tá meio parecida. Eles estão com a inflação de emergente, né? Então. Esse a gente entende muito mais do que eles, né? Sim. Então, esses 10%, a gente só viu em alguns casos no passado quando a situação do Brasil estava uma desgraça. Eu não acho que a situação do Brasil hoje esteja uma desgraça, né? Então, acaba ficando muito atrativo e isso deveria valorizar a moeda, e a gente viu isso, né? Obviamente tem esses sofrimentos, porque estava todo mundo já com essa posição, com essa cabeça, então... Geralmente, quando está todo mundo num lado, o trade Mas vai você acha contra. que o dólar é mais o quê? Mais 4,5 ou pode vir abaixo disso? Se é 4,5? Eu acho que assim, vai depender um pouco de China. Acho que a China é importantíssima para o Brasil. Né? O Fed... A gente viu o Fed subindo de taxa real negativa para positiva, de taxa nominal 0 para precificar 3% na curva, e o real valorizou. Então, eu não acho que um ajuste de Fed de 3 para 4, para 4,5, vai fazer uma desgraça no Brasil, né? A China, acho que é o contrário, né? A China, a gente viu, aí eles, quando a gente viu essas revisões de crescimento para baixo e a moeda lá começou a depreciar, aí todos os emergentes sofreram. Então, a China é uma coisa complicada, mas, e acho que é a grande discussão hoje, né? Eles vão tentar estimular essa economia daqui para frente. A dúvida é se eles vão conseguir ou não, porque enquanto eles não abrirem a economia, continuarem com essa política de Covid zero, sei lá se ela vai até a eleição do segundo semestre ou não, a atividade lá vai ficar fraca. Então, de novo, tem gente falando em 3,5, 3 já. Isso para os emergentes é muito ruim, né? Porque são os maiores parceiros, são os caras que compram, demandam commodities, né? E, a gente que vive de commodities vai sofrer. É engraçado que assim, eu acho totalmente factível 3,5, né? Porque se a gente tava falando de 4,5, 5 e fechou o país, né? Exato. Agora, o preço de commodity não cai. Não tá caindo, né? Algumas commodities apanharam bastante, né? No último mês. Você olha ali depois de crescer muito. Mas se você olha a cesta ali, tá... Não é na máxima, mas tá perto ali, não? É que a commodities, na verdade, essa é a grande discussão que a gente tem. É engraçado que a gente... eu tô fazendo 25 anos de mercado, então você vai pegando muita informação, né? Experiências que você... Sei lá, olhar as experiências que você teve no passado para tentar tomar a decisão. O problema é que os ciclos têm sido muito diferentes, né? Então, por exemplo, quando você tem uma cara de fim de ciclo, né? Quando
a economia estava numa bonança, né, que foi a época da pandemia, com toda a injeção de dinheiro dos governos, todo mundo gastando, todo mundo com sentimento de riqueza, a coisa estava maravilha. Agora a gente está entrando numa cara mais de fim de ciclo, que é o Fed apertando os juros, tentando tirar o dinheiro, e geralmente em fim de ciclo, você pode botar em quase todos os ciclos do passado econômicos. Fim de ciclo é commodities para baixo, porque você está diminuindo a demanda, que é o que o Banco Central deseja quando ele aperta os juros, né? Essa vez não. Essa vez você não está vendo esse movimento porque tem um problema de oferta muito grande, né? E aí vai o que o Dan falou, que a guerra atrapalhou tudo. No meio de um problema que já existia por falta de investimento, né? A gente teve uma falta de investimento muito grande nos últimos 10 anos, principalmente nessas commodities mais ligadas a carbono, né? Toda essa discussão ESG, que ainda continua na Europa, que ainda continua nos Estados Unidos. Eles não estão querendo mudar a visão deles, né? Então, tinha muito pouco investimento e, de repente, tinha todo mundo querendo comprar mercadoria na Amazon durante a pandemia e essas coisas são feitas de commodities. Então, você tem muita gente querendo comprar, pouco investimento, pouca commodities de oferta e o preço sobe mesmo. E não vai mudar, porque para você fazer esse investimento que você deveria ter feito nos últimos 5, 10 anos, vai ser 2, 3, 4 anos. Então, isso tem segurado o preço de commodities. Você vê o petróleo não cai. Em outros ciclos já teria caído. E eu acho que isso é um problema. Talvez a China desacelerando compense um pouco esse efeito. E, de novo, a gente nunca trabalhou num cenário com a China crescendo pouco, né? Você queria falar um negócio? Não, isso agora voltando aqui ao cenário brasileiro, falando o real, e estou entendendo então que você está falando de que aqueles 4 problemas que houve, a tempestade perfeita, os 4 estão superados, e a tendência então seria de um real mais apreciado. O risco é China, como é que a China vai se comportar aí com essa questão aí dos lockdowns e do Covid-0. Mas imaginando então que esse problema de alguma forma seja enfrentado e superado pelos chineses, seja através de um relaxamento dos Covids ou também de uma política monetária mais expansionista lá. Dado isso, é real se valorizando. Aí, voltando ao que o Teco perguntou, é um real 4,50 ou até mais valorizado ainda, né? Pode ser, exatamente. Sim, nesse cenário. A gente tá falando isso esse ano, né? Só para também a gente não... Então, o problema é que tá nos ouvindo. Esse ano, então, essa é uma boa pergunta, né? Porque tem as nossas turbulências próprias. Exatamente. A gente pode falar sobre isso, mas tem eleição no segundo semestre. E o problema da China, como eu acho que eles vão segurar essa política de Covid-0 até a eleição, que é no segundo semestre. A eleição lá, você tá falando? Eu acho que o Xi vai ser reeleito, mas é assim... Mas vale alguma coisa? Mexe alguma coisa a eleição lá? Mas então, eu tô tentando justificar por que eles ainda têm essa política de Covid-0 quando eles acham que tem que estimular a economia. É muito louco isso, né? Só para lembrar que a China tem uma meta de 5,5% para crescer esse ano, né? Que, putz, assim, impossível, né? Cada mês que passa com todo mundo fechado em casa muito para trás. Muito para trás. Mas eles têm essa meta, né? Até porque, eu não sou uma sumidade na área de saúde, mas não vai dar certo. Pois é. A política zero, ela funciona, é claro, e funciona bem, mas ela tem uma sua limitação também. Porque a contaminação, de alguma maneira, ela tá ali, né? Nossa, as coisas vão, as coisas... apertar e vai continuar entrando gente na China, enfim, vai continuar tendo, não tem como. Exato. Com todo respeito. É isso. Não, é verdade. Eu sei que tem gente que entende muito mais do que eu, eu também não... Eu mal falo de economia, imagino de saúde, mas... o que a gente ouve é que... existe uma boa parte da população lá que ainda não é vacinada, e até por questões políticas, eles não estão querendo usar as vacinas americanas, da Pfizer, para vacinar a população, que faz sentido. Né? Então, o que a gente ouve é que eles estão produzindo lá. Estão pegando e produzindo essas vacinas de RNA lá. Mas eu concordo com você, Dan. Beleza, ele produziu a vacina. Aí abriu, a gente sabe que a vacina, a Omicron, é uma variante que sofreu com a vacina, né? A gente está vendo surtos até hoje, né? Não, porque eu não quero entrar naquela discussão, senão a gente também fica uma questão política que não vale a pena, né? Mas a história do economia se pensa depois, ela tinha um sentido, tinha um possível discurso num momento da sociedade quando a vacina não existia e é outro agora. Exato.
né? E com as informações Onde? que a gente tinha naquele momento. Né? Isso, 2 anos onde atrás, agora, né? com a vacina presente e com as coisas presentes, de alguma maneira a Covid cada vez mais se aproxima de uma doença administrável, né? Exatamente. Então só tô Sim, sim, sim. colocando esse... Sei exato. de novo que a gente que entende muito mais do que eu, que pensa de outra maneira, é outro país, outra realidade, outra cultura. Mas só pra... É isso mesmo. É por isso que eu acho que pode ter um pouco a ver com a reunião do partido no segundo semestre, porque a gente, assim, olhando eu também, eu tô mesmo na linha sua, né? Eu não sou especialista, mas a mortalidade da Omicron, percentualmente falando, para depois da vacinação, ela é mais baixa, né? Sim. O problema é que o percentual na China, você está falando de muita gente, né? Então, talvez o cara tenha medo de abrir agora e não chegar o pessoal sofrendo muito, isso possa gerar uma convulsão social que atrapalhe o plano dele. Dani, Tá bom, esse é o desenho. Voltando para aquela minha pergunta, só para complementar, se eu entendi bem a resposta, a história da grana fora eu entendi, e a história da grana aqui. Você falou também seria mais conservador aqui, ou você quando olha a bolsa... há essas distorções que o Teco falou, né? Quer dizer, a gente poderia entrar em detalhe de cada uma, mas acho que nem vale. Por exemplo, Netflix não pede 70% do seu valor, nem por razão nenhuma, né? Mas a gente consegue acreditar isso à histeria de mercado, etc. A bolsa aqui tá muito... Aqui tem muitos a bolsa casos aqui tá assim, muito né, doida. Assim, tá muito interessante, eu acho, o momento, né? Porque a gente ficou descolado... Até abril, teve um momento que a gente estava com a bolsa mais 15 e o mundo menos 10. Aí abril vem aquela paulada, né? O Bovespa caiu 15 no mês, foi isso? 15 no mês. E nessas últimas 2 semanas, lá fora cai e aqui sobe, né? A bolsa voltou para o positivo aqui, então você tem o S&P cai 20 no ano, aqui sobe 2 ou 3. E nessas últimas 2 semanas aqui deu uma virada. E agora, quando você olha como virou, é uma torre de Babel bizarra, né? O que caiu mais 20%, 30%, e aí Petro, Vale, Siderúrgica e banco seguram, né? E aí o cara que tá ouvindo fica doido, porque você olha múltiplo, o que caiu tá cada vez mais caro, o que subiu tá cada vez mais barato, mas a tentação também de você comprar o preço ali, né? É impressionante, né? E aí, pra onde o cara vai? Eu acho que o que você falou é bem o reflexo dessa postura mais cautelosa que a maioria dos investidores, e eu também me incluo, estão tendo, né? Então você vai comprar aqueles setores que são mais defendidos, né? Que são os setores de commodities, isso é o que a gente chama de setores de valor, né? Que não sofrem tanto com juros. Eu acho que o Bovespa tem uma diferença em relação ao S&P, por exemplo. Se você for conversar, a maioria dos multimercados hoje, eles estão todos vendidos em bolsa, né? Com essa cabeça macro que eu bolsa falei aqui antes. também, bolsa lá e bolsa Bolsa aqui, bolsa lá. Tá. Só que alguns, e eu acho que, e eu também me incluo nessa, eu acho que talvez a gente possa se diferenciar um pouco. Por quê? Porque a gente está num ciclo diferente de juros dos Estados Unidos. De inflação, talvez, né? Falam que o pico talvez A foi gente em abril, né? O que seria uma... esse pico é aquele pico que nunca chega, nunca né? chega. Mas a gente já tem visto algumas indicações, quando a gente pega inflação de alimentos, que essa inflação pode ser que esteja desacelerando. Mas não é uma inflação que vá cair muito, porque a gente deve ir com uma inflação de 2 dígitos, né? Ou 12 meses de 2 dígitos até 2023. Né? Quais são os setores que você acha que vale a pena olhar com mais carinho para quem está nos ouvindo? Assim? Seja para esquecer ou seja para olhar com mais carinho, não para investir, mas para estar atento, sei lá. A gente gosta de bancos, né? Não tem jeito. Eu ainda sou a favor mais desses setores defensivos, mesmo que a valorização ainda... você tenha distorções grandes para as outras empresas. Uma coisa que tem me surpreendido bastante, que na verdade surpreendeu o mercado como um todo, foi a atividade no Brasil nesse primeiro trimestre. Né? Acho que tem muito a ver com a saída da pandemia, mas a maioria das pessoas a maioria das instituições achava que a gente ia ter recessão esse ano, né? Então agora está todo mundo já revisando para 1,5%, 2%. Se isso acontecer, deveria privilegiar algumas empresas que são mais sensíveis a crescimento, varejo, isso eu ia falar etc. agora. O varejo vai sobreviver? Cara, não, tem que sobreviver. Porque, né? mano, era 30. Tá 4, né? Tá 5, Magazine Luiza. por exemplo. Mas são todas, né? Então, exatamente. Tem 2 setores Só que pegando... pra mim são impressionantes. É o varejo e construção. Bom, via varejo daqui a pouco a gente compra. Construção por causa dos juros, né? Não, mas
Não me espanta o Nelson? patamar, me espanta a velocidade. A velocidade eu acho impressionante, cara. Impressionante. Da queda. Da queda, assim. É impressionante, assim, tem ação que você olha uns 20 dias depois, você fala, cara, mas não pode ter esse preço. Entendeu? Sabe uma coisa que aconteceu também? De novo, né? Falando da histeria do mercado, né? Existe um movimento técnico muito grande na Bolsa, né? A gente vê tem gestores que são fantásticos, que são os melhores gestores de equities quando você pega histórico nos últimos 20 anos, que estão sofrendo muito esse semestre, né? E eu acho que é um movimento um pouco da indústria também, né? Então, são caras que, olham papéis que estão distorcidos, um preço super atrativo, o cara vai lá e compra o papel, acreditando numa valorização, que não seja agora, mas que seja daqui para frente. Só que a pessoa física que tem o dinheiro no fundo dele tá morrendo de medo dos juros mais altos e está resgatando da classe, na categoria de fundos de equities, né? E esse movimento parece que vai começar de novo agora, de resgate, né? Depois de todo esse... Vai começar de novo? Ele tinha estacionado, a gente, de novo, é uma coisa que a gente vai observando aos poucos. Mas eu acho que esse susto que deu na Bolsa lá fora semana passada pode fazer com que tenha uma vai chegar, né? Um efeito uma meio onda de retardado. resgate Chega na aqui. pessoa física. Mesmo que esteja errado, tá? Não, mas é porque a questão pro cara, eu aqui como representante do investidor físico... representante na mesa, né? Vem o João Braga, que eu adoro, fez um baita programa com a gente, tem um Encore. Tudo certo, eu adoro o João. Tenho certeza que ele vai administrar o meu dinheiro, melhor que eu mesmo. Mas a minha questão é se ele, com toda a competência que ele tem, vai conseguir me dar os 13% que eu tenho. Mesmo, entendeu? Exatamente. Então, acho que é essa questão. É a visão macro, exemplo, exatamente. Essa visão, esse jeito de olhar a Bolsa com uma visão macro. Você está com uma competição muito, muito desigual. Ou seja, um papel de inflação que é mais protegido, pagando 6% de juro real, né? É juro pra caramba. Então, o que acontece? O cara compra a empresa achando que vai valorizar e o cara sacou o dinheiro do fundo e tem que vender. E aí vende o que ele... De novo, vende o que tem, né? A Petrobras, você pode... O cara vai vender, tem sempre demanda. Tem o gringo que entrou bastante dinheiro, depois saiu, mas entrou bastante dinheiro esse ano para comprar essas empresas de commodities, então tem muita liquidez. Essas empresas que não têm muita liquidez e todo mundo está investido... Não tem comprador. Não tem comprador, exatamente. Mas gera oportunidades, tá? Eu acho assim, para o investidor que está em pânico, e eu entendo o cara que está em pânico aqui no Brasil, eu acho que tem algumas coisas que podem confortá-lo ali, né? Assim... só vai saber lá na frente. Primeiro, chama atenção, né, Caio? Essa semana a Atmos anunciou uma reabertura. É o segundo ou terceiro grande fundo. Dynamo fez esse ano também, né? Sim. E vai captar, acho que 2 bi. 2 bi. Cara, 2 bi o cara tá vendo muita coisa, né? 2 bi é para comprar algumas empresas, não é para comprar não é uma oportunidade. Então, exato. Eu acho que é um sinal. Quando esses caras grandes estão vendo coisa muito barata a ponto de captar dinheiro para aproveitar, é um sinal de que tem coisa muito boa ali. Exato. A outra é que se esse pico que nunca chega tiver chegado da inflação máxima ter sido em abril e a última alta de juros for em junho, que pode ser, que é mais provável. É mais provável, a gente tira um elefante da sala aqui, né? A gente passa a se preocupar com outras coisas, porque a inflação vai desacelerar em algum momento, lentamente, e o juro parou de subir. Então você já consegue fazer a conta para varejo, para um monte de coisa, para construção e tal. O lance, para mim, o que tá difícil, que eu imagino para o investidor, eu vejo isso ali pelo Instagram, vejo ali pelas perguntas quando fazem live com o Felipe, por exemplo, é que a cabeça das pessoas está no que caiu. Né? Ninguém fica perguntando e Petro, e Vale, e Melios, e Tenda, mas e porque Ciré. O cara quer ver se isso é uma oportunidade ainda? Eu acho que é porque o cara... Eu imagino que é porque o cara comprou e tá caindo. O cara tá comprado, entendeu? Tá, então, assim, é engraçado como eu vejo por perguntas pra mim e nas lives que eu vejo, é sempre em setores que caíram demais e aparentemente parecem muito mais frágeis, né? As pessoas não... Mas sabe por quê, Teco? Desculpa te interromper, mas só acrescentando pra você, pro Dani e o Caio também. Quando a gente tava na pandemia, a pandemia começou, era óbvio que tudo ia cair. Aí tudo caiu, aí você, investidor físico, olhava aquilo e falava assim, nossa, como tá barato. Mas vai vir a vacina, isso vai subir. Eu tinha uma saída clara, possível. Dependia do que eu acreditava e tal, mas um dia isso iria acontecer. Agora, de algum jeito, claro que a gente sabe que um dia tudo melhora. Mas aparentemente o cenário é mais nebuloso, ele é mais misterioso.
Você não sabe quer dizer, você acabou de falar do real, que é uma saída bacana, possível, enfim. Mas a saída tá tudo demorado, mas daí tem a eleição. Não, mas daí tem a guerra que não termina. Não, mas daí tem a China que não sei o quê. Então toda hora fica mais nebuloso. Sim. Então você não consegue ter uma leitura. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Eu não sei o que falar pro cara comprar. Mas na minha cabeça, aqui para as ações brasileiras, as coisas estão ficando menos nebulosas. Porque se você olhar, a exceção da guerra que pode escalar, mas aparentemente também pode se resolver de alguma maneira, a inflação, em tese, vai melhorar. Não sabemos a velocidade, mas vai melhorar. Os juros, em tese, sobe depois para, quando se mexer, vai ser para baixo. A eleição, a gente não tem tempo de falar da eleição. Parece que está definida, a gente não está sofrendo com isso, o que é bom para isso. E essa parte da China, eu acho que a gente está no pior cenário hoje. Em tese, a China vai ter que reabrir, em tese, vai melhorar. Então, só tem a melhorar. Só tem a melhorar. A questão é o que você compra para se beneficiar disso. Você continua comprando Vale, Petro, bancos e siderúrgica, ou você se aproveita dessa dizimada que foram esses setores ali, né? Eu acho que assim, para você comprar esses setores hoje em dia, eu acho que vários estão descontados. Eu acho, de novo, o exemplo da Atmos excelente, porque eu acho que existem várias oportunidades que esse pessoal vai querer pegar. Enquanto a volatilidade estiver muito alta no mercado, a tendência desses setores é eles continuarem sofrendo um pouco mais. A volatilidade baixando, o que está mais descontado vai subir mais. Eu não acho que essa volatilidade vai sumir nesses próximos meses, né, por tudo que a gente falou. Então eu tendo a ficar um pouco mais defensivo. Mas, por exemplo, se a China começar a abrir finalmente, o minério de ferro caiu bastante, apanhou bastante já. Esse minério de ferro vai ter que subir. Eles vão investir em infraestrutura, né? Eles hoje baixaram a taxa de juros mais longa. Baixaram os juros, o petróleo, o minério estimular hoje, né? mercado. Isso para Vale pega na veia, né? Então você fala, porra, mas eu vou comprar a Vale, que é uma ação que não caiu, mas será que ela não tem valor ainda se a China reabrir, né? Eu acho que ela já apanhou muito, né, com essas revisões de crescimento. Então, é bem na sua linha, né? Então, às vezes, olha, eu ainda prefiro ficar mais concentrado nessas empresas que eu consigo, pelo menos, enxergar um futuro aí de curto prazo do que as outras. As outras, acho que enquanto a volatilidade não... Até pelo perfil do fundo que eu toco. O perfil que é um fundo... obviamente, a gente busca retornos de médio e longo prazo, mas ele tem uma cara mais curto prazista, né? Sim. O fundo long only, que vai fazer investimento, eu acho que tem que aproveitar, sinceramente. Os gestores esse ano, né, cara? Gestor de ação esse ano vai fazer valer a taxa de administração, né? Vai ser a grana. Finalmente, esses caras. Vai ser barato, assim. Pagar 2% para um gestor de ação esse ano. Velho, eu até contribuiria com a caixinha no final do ano, porque. Eu não tô contribuindo com nada, tô perdendo. Pô, Dan, mas, velho, tá difícil pro cara, assim, se você, assim, o nível de dúvida, assim, e assim, essa volatilidade mata o cara, o resgate mata o cara, e essa dúvida, porque o Mota falou uma coisa muito, assim, uma coisa que é verdade, os ciclos antigamente eram muito longos, então você também tinha tranquilidade de, isso aqui aconteceu, fica tranquilo, eu vou entrar um pouco atrasado, mas o negócio é longo. Hoje também tem um pouco essa dúvida. É tão rápido o negócio que, assim, tem semana que tem ação que sobe 30% numa semana, para cair 30% no outro. Sim. Que era um movimento de um ano acontecendo numa semana depois da outra. Exato. E aí, entendeu? Você fica naquela também, pô, né? Mas é isso aí mesmo. Agora, essas ações, a gente falou de Vale, a gente falou as ações que não caíram, né? Petro, Vale, bancos. Essas ações são justamente as ações que os gringos compram, né? Ou seja, há uma visibilidade maior de ver essas ações subindo. Resolveu China, né? Ou seja, commodities começam a subir e tal, o Brasil se beneficia disso, o real, uma tendência de melhorar, puxa, gringo comprando essas ações, como eles compraram no começo do ano. Essas outras ações que a gente falou, as ações que apanharam muito, ligadas ao consumo aqui, essas ações dependem dos locais voltarem a comprar. E aí, beleza que os juros parou de subir, mas o juro também não vai cair tão cedo, né? Vai demorar. Você falou que inflação de 2 dígitos até o final do ano. Então esse negócio
putz, meu, vai ter sofrimento ainda. Mas a né? história Não do vai juro voltar da tão inflação que eu rápido. falei era mais pro mundo real ali, né? Do cara conseguir estancar a perda de margem, do cara... Não, tudo bem, você É, tá falando das empresas. Das empresas, pra Eu tô falando ação, pro pro investidor. fluxo da grana do cara vai Puta, vai demorar. ter. Quando vai ter dinheiro novo entrando nos fundos os fundos brasileiros Fundos de ações. De FIA, os ações. FIAs. Putz, vai demorar um pouquinho ainda, né? Eu imagino que sim. Mas eu concordo com o Teco que assim, a previsibilidade ficou maior agora, que, pelo menos para juros. Quer queira ou quer não, a gente viu uma comunicação do Banco Central que ia parar em 7, ia parar em 8, ia parar em 9, 10, 11. Nós estamos em 13, né? Eu acho que agora eles vão. Agora tá com cara de fim de ciclo mesmo. Então, traz uma previsibilidade para você precificar as coisas. Mas o fluxo é difícil. E o gringo, obviamente, o cara vem com uma cabeça, de novo, até mais simples, né? Vou operar o simples. Eu vou fazer no Brasil, primeiro porque, comparativamente, o Brasil está melhor que o resto. Tem problemas no mundo inteiro, né? Então, acho que o resto chegou A gente sempre teve problema, agora os outros países que se equipararam a nós em termos de problema. E o Brasil tem a moeda que é bom, então o cara traz o dinheiro aqui, ele está confortável de moeda, que, né? se não depreciar, ele já ainda botou 13% aí no bolso de carrego, né, que a gente chama. E você consegue pegar esses sistemas, como a Vale, se o minério voltar, como bancos, né, são empresas super boas que são protegidas, né, nesse cenário de juros mais altos, de inflação. Agora, Mota, acho que esse ano também das coisas que vão ser inéditas, eu não me lembro de ter visto isso, não sei se o Caio, que é bem mais velho que eu, já viu isso aqui no mercado, vai ser o primeiro ano eleitoral que no primeiro semestre do ano eleitoral o dólar caiu aqui no Brasil. A gente não fala de eleição Não se fala. Não se fala disso, a Só- gente teve aqui defensores, o João falou isso, Não se o fala. Breda... Você falou também. É, que de o algum Celi, jeito Não se todo fala. já mundo- conhece não se fala. tudo. Ninguém fala, todo mundo acha que o dólar vai cair, eleição virou um assunto de fim de semana. Non-event. Non-event, é isso? Tá bom, eu vou fazer o Por seu favor. dissenso aqui. Não, claro. Eu acho que essa eleição vai ser apertadíssima. Sim. E a gente já está vendo, que eu acho que tem tanta coisa, você falou, tá, que tem tanta coisa acontecendo que a gente não está pegando alguns sinais que estão acontecendo. Mas a gente já, conforme a eleição vai ficando mais disputada, a gente já está vendo dos dois lados um discurso populista cada vez pior, né? Aqui não precisa... E é complicado, né? Porque eu gosto de brincar, né? Que quando a gente olha as pesquisas no final do ano passado, né? O Lula estava muito na frente, até porque ele estava mais sumido da mídia, o Bolsonaro falando muito, e quanto mais o Bolsonaro falava, mais a vantagem do Lula aumentava. Aí começou o ano, a gente vê o Lula aparecendo, porque tem que aparecer, começou a falar, a diferença começou a diminuir. Então a gente está indo para uma eleição que os dois principais candidatos, provavelmente vai ser, quanto mais eles falam, mais eles perdem. Então eu acho que a gente está numa situação meio complicada, muito né? bizarro isso. Cara. Mas, tirando isso, eu não acho que a gente vai ter nenhuma disrupção, etc., mas a volatilidade tende a aumentar. Você acha que vai ter aquela... Uma coisa que eu tô curioso, sabe, Caio? É se em novembro, assim, sei lá, 5 de novembro, vai começar a pipocar aquelas carteiras de banco dizendo assim, dado que fulano ganhou, a gente recomenda, entendeu? Se a gente vai ter essa diferenciação muito grande. Entre os candidatos. Entre os candidatos, entendeu? O cenário Lula ganhando. Cenário Lula ganhando. Que ações comprar. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo claro. Petrobras, que tá voando aí. Ex ante, me parece muito claro que se o Lula ganhar, é uma ação pior para vender, né? Mas ninguém fala disso. O Lula tá na frente, ele fala bobagem da Petrobras e a Petrobras continua subindo como se ele não fosse ganhar ou não fosse fazer nada, o que pro nosso histórico é incomum, né? Em outros tempos, a Petrobras estaria 30% abaixo porque o Lula está na frente. Lembra que antigamente se operava pesquisa eleitoral, saía pesquisa, vazava a pesquisa na sexta que ia sair na Veja no domingo, nego comprava ou vendia estatal, por exemplo, né? A gente não vê isso, assim, e para mim, assim, aparentemente é um cenário óbvio. Eu concordo 100%, e eu acho que conforme a gente for chegando, eu não me considero um cara em cima do muro, tá? Meus amigos de direita e os de esquerda falam que eu sou em cima do muro, que eu sou frouxo, mas é porque eu sou o cara mais de centro. Porque você é do muro. Eu falei, mas é uma opção minha, tá? Não, Não, porque mas talvez você tenha essa capacidade de mudar de ideia, o que é algo raro hoje em dia. Mas enfim, eles me acham acima do muro, mas eu não acho que eu sou, né? Eu acho que quando a gente vai chegando mais perto da eleição, a gente está começando a ver os discursos começarem a se dividirem, né?
Então, a gente vê um lado já mais falando em privatização, o outro menos em privatização. Uhum. Independente de qual que é o certo e qual que é o errado, para papéis como a Petrobras, o resultado vai fazer diferença. Eu acho que o que tem segurado muito, como o fluxo do estrangeiro foi muito grande no começo do ano, eu trabalhei, dos 25 anos, eu trabalhei 23 em bancos estrangeiros. Eu sei como o gringo pensa. O gringo adora o Lula. E esse cara que está comprando Petrobras, ele acha que o Lula é pragmático, ele já viveu a época Lula e ganhou muito dinheiro no Brasil. Sim. Então, o cara gosta. Não tem medo do Lula. Esse cara, não sei o que vai fazer ele chacoalhar no ano que vem, mas ele ainda tá mais otimista. Isso tem feito diferença nos preços. Mas eu acho que esses papéis, Petrobras, Banco do Brasil, por exemplo, que está super descontado por ser uma empresa pública, eles vão ser talvez as grandes oportunidades chegando perto da eleição. Para cima ou para baixo. Então, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Você falou que vai ser mais conservador, vai tomar a renda fixa e tal. Eu vou te pintar um cenário e você fala para mim o que você muda, tá? Tá. A guerra acaba, Estados Unidos faz um plano Marshall 2, consegue trilhões e vai refazer a Ucrânia. A China acaba o Covid, quer dizer, acaba o plano zero, que volta pra todo mundo pra rua sem máscara. Normaliza, E a gente tem uma eleição selvagem aqui. Você muda alguma coisa? Eleição brigada. Briga, Twitter, xingamentos, violência, enfim. Eu continuo conservador, eu acho que a eleição tem que fazer, eu não sei se é porque Plano Marshall 2, China, todo mundo na rua trabalhando e o Lula ganha. Uma coisa do plano Marshall, mas não dá pra fazer plano, não tem. Eu acho que ele vai aprovar trilhões e vão refazer a Ucrânia. Mas não tem capacidade fiscal de fazer isso, meu. Pelo contrário, os caras têm que... Ele já tentou, né? Tem que recolher esse troço. Ele já falou disso. Ele já tentou. Tentou o quê? Não, aqueles os 40 B lá pra comprar armas pra Ucrânia. Mas já falou de refazer a Ucrânia. Cara, você não acha que eles vão refazer a Ucrânia num grande plano mundial Eu não sei como é que tá a grana ali, né? O que você acha, Mota? Eu acho muito difícil ter suporte fiscal agora, né? A grande parte do problema, né? Que eles precisam resolver, né? E eles estão falando que vão... Você acha que essa bucha vai ficar com a Rússia, então? Eles vão tirar aí 100 bi por mês aí, né? Então a bucha ficaria com a Rússia, até porque em tese a Ucrânia seria russa também no final, se a guerra acabasse desse lado. Não, mas eles vão ganhar a guerra, a Rússia? Se eles ganhassem. Não tem como a Rússia... É difícil a Rússia ganhar essa guerra, hein? Mas não tem como perder também. Não, acho que vai... Sim. Agora eu vou entrar... Já que entramos nesse lugar. Tem gente que acha que pode perder, né? Porque... Não, vai terminar numa negociação qualquer. Tipo um Vietnã da vida, o cara chegou uma hora que... Os Estados Unidos saiu do Afeganistão, no final perdeu, né? Perdeu. Os talibãs estão lá, né? Eu acho que, na verdade, a Rússia já perdeu, né? Porque eles queriam... No mínimo, tá muito mais difícil do que eles achavam. Aquele empate dentro de casa, né? Então, não dá. Foi ruim, né? Empate dentro de casa. Não foi ruim, né? Sim. Foi ruim o negócio. E Mota, uma coisa também que eu sei que você não... Você é engenheiro, você não é economista, né? Mas, claro, você se apoia nas análises macro ali. O economista é o Birrell, né? O Birrell trabalha muito próximo da gente, gente finíssima. E a visão, então, de vocês da asset, da situação macro brasileira, pinta um pouco pra gente, porque realmente teve muito questionamento no ano passado, todas as questões, mas parece que melhorou, assim, você olha os números, superávit fiscal, como é que vocês estão vendo isso? Eu até eu trabalho muito próximo do Birrell, mas também trabalho muito próximo do Mansueto. O Mansueto tem falado muito sobre isso, ele até tem sido uma das vozes mais otimistas, né, com o que foi feito nesses últimos 4 anos, mais na parte micro do que até na parte macro. Eu acho que o Brasil está muito melhor do que estava antes em relação a reformas, etc. O que a gente acha daqui para frente, primeiro que, aí é um pouco mais a minha opinião do que a opinião deles, tá? Eu acho que independente de quem ganhar, uma das coisas que aconteceu no governo Bolsonaro é que o poder de decisão, o poder de definir as pautas do Brasil, do país, foram transferidos do executivo para o legislativo. Então, hoje o legislativo, na verdade, é quem manda no país, e é o centrão que manda no Congresso, tem um centrão que define as pautas, e eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que isso, na verdade, vai ser até reforçado nas eleições. Acho que a tendência é que o centrão saia mais fortalecido nas próximas eleições. Até porque ele ganha dos dois jeitos. Exato. Porque sempre ganhou. Exatamente. Porque e quem não era centrão vai virar e estamos nessa. Né? Eu acho que isso tem um benefício e tem um problema. O benefício é assim, que se alguém quiser fazer alguma pauta muito fora do consenso, seja ela
de esquerda ou de direita, né? Eu acho que vai ser muito difícil passar no Congresso. Mas também, para você fazer uma reforma, fica mais complicado. Você depende de retomar essa negociação, né? Tem muita gente que defende o Lula, falando que o Lula pode ser um cara que até pela capacidade política, acho que é melhor que a do Bolsonaro, que é um cara mais enfrentador, ele pode conseguir esse diálogo, etc. Eu não sei, eu acho que a tendência é a gente ficar é o famoso mais do mesmo, né? Que para o Brasil, apesar de toda a evolução que a gente teve nesses últimos anos, melhorou muita coisa, a reforma trabalhista, o próprio teto de gastos que está machucado, mas ajudou bastante, o fim dos subsídios de BNDES, etc., que atrapalhavam muito a taxa de juros no Brasil. Previdência. Então, muita coisa foi feita, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas o fato é que o Brasil não cresce, né? E será que ele vai crescer nesse cenário aí de mais do mesmo? Com a gente não conseguindo aprovar mais reformas? É difícil. E para fazer o país decolar, para o investimento do exterior vir com força, precisa o país crescer, né? Senão o gringo vai continuar vindo aqui para comprar Petro, para comprar Vale, para comprar banco. Então, eu acho que falta isso. Vamos ver. Eu acho que pelo menos a disrupção a gente não tem, mas eu acho que também não vejo grandes... Eu acho que talvez o discurso... De novo, como os discursos estão andando em direções opostas, talvez se o PT ganhar e no começo do ano que vem, a gente, dependendo da equipe que ele nomeie, a gente não sabe nem o plano de governo deles ainda, né? Então, mas eu imagino que eles vão para um lado de mais gasto, com aumento de impostos para financiar isso. E se não for nada muito louco, eu acho que o Brasil dá uma acalmada. Senão, a gente pode piorar. Os números macros aí, vocês estão, por exemplo, PIB 1,5, 2, aí vocês estão cabeça, juro... O que todo mundo tem feito, né, é aumentado, a surpresa desse primeiro trimestre foi muito grande, então todo mundo está revisando a desse ano para mais 1,5, talvez, acho que está até mais para 2. Mais para 2, né? A diferença é que com todos esses juros que a gente está carregando aí, isso aí alguma hora vai afetar o crescimento no segundo semestre e deve puxar para baixo. Então o que o pessoal fez, na verdade... foi jogar a projeção de crescimento um pouco mais alta em 2023 para 2022 e estão baixando as previsões para 2023. Então já tem gente ali com 1,5 no ano que vem até 0, né? E o juro, a última alta agora em junho? Eu acho que a gente já está no fine tune ali, né? Então, assim, pelas indicações do Banco Central, eu acho que é mais uma de 50 e para. Se por acaso a inflação continuar surpreendendo muito ele, talvez ele dê mais uma ali em agosto, mas eu não acho que é o caso base. Mas aí paramos e vamos até Eu acho que ele vai segurar muito tempo, porque a gente sempre teve na ponta mais pessimista de inflação, né? Para esse ano, a gente estava com um número mais perto de 10% para esse ano, que eu acho que as casas estão todas chegando, né? Mas ano que vem, por exemplo, a gente está com uma inflação mais perto de 6%, que é muito acima do teto da meta, e a gente está vendo de novo o mercado indo na nossa direção, né? A gente sabe que no Brasil as projeções de inflação elas são muito ligadas à inflação corrente. Então, se a inflação corrente está alta, as projeções ficam mais altas. Talvez, se a gente começar a ver uma virada na inflação, essas expectativas ancorem. Mas o Banco Central não pode perder o controle das expectativas. São vários anos já acima da meta. Então, ele precisa ter um pouco mais de cuidado com a política monetária. Tudo bem, senhoras e senhores. Mais alguma coisa por aí? Não, só aproveitar o quadro do Caio aqui do 7-1, que a gente parou de fazer, mas essa semana tiveram 2 7-1s para mim brutais aqui. Você pode também escolher um 7-1 claro. A carta do Larry Fink ali, né, da BlackRock sobre o ESG ali, né, todo mundo jogou na conta dele como o pai do ESG quando ele fez aquela carta 2 anos atrás, dizendo que, enfim, as decisões agora seriam tomadas dessa maneira. Esse ano soltou uma carta dizendo que serão dessa maneira, mas mais ou menos, né? Deixou o pessoal do ESG louco da vida, mas eu achei meio covarde, assim, o cara... Para quem quiser se inteirar e entender melhor o que você está falando, lê a carta que é o presidente da BlackRock, soltou ele lá atrás, soltou uma carta dizendo que ia direcionar os investimentos das empresas, da BlackRock, só para empresas que seguiam o protocolo. E ele soltou uma carta agora, obviamente está perdendo dinheiro para burro. E obviamente as empresas que não estão no protocolo são as que estão subindo, né? Então, empresas de energia, empresas de energia, de petróleo. O cara tem um problema, né? O cara também não quer deixar dinheiro na mesa. E aí o cara
Tá dizendo assim, olha, veja bem, essas empresas que a gente achou que não eram SG, elas não são tão ruins Essa assim. é uma coisa, né, Mota? Essa passagem que o mundo tá tentando fazer, né, do fóssil pro não fóssil, da história, é uma passagem muito complicada, né? Porque não se faz uma canetada, né? E é um processo que, sinceramente, acho que o grande erro de... o problema é que é um processo muito político, né? Mas o grande erro foi tentar fazer isso em 2 anos, e um negócio que você deveria estar fazendo em 30 anos, né? 35 anos. E mesmo com todo esse problema que teve de falta de commodities, né? Pô, 60% do gás da Europa vem da Rússia, que é a coisa que teve problema com a guerra, você ainda assim não vê mudança na postura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e fala, pô, beleza, a gente vai nessa direção, mas vamos dar uma flexibilizada aqui, porque a inflação, do jeito que tá, não dá. Não muda. Qual é o outro? E o outro 7x1, saiu uma matéria no Valor essa semana mostrando o desempenho dos IPOs do ano passado, né? Foi o recorde de IPO, 60 e poucos. Destruição. Basicamente, 5 subiram, 60 caíram, dos 60, uns 10 dizimados, assim, né? E a gente sempre tem aquela discussão do Mas IPO. a gente falou aqui. Eu lembro de vocês falarem um 7x1 de empresa que estavam fazendo IPO que não devia nunca estar na bolsa. Então, tem sempre isso, empresa que está indo precipitadamente à bolsa, e também tem os casos de valuation ali, que são absurdos às vezes. E tem a história da GetNet, né? Pô, 7 meses o cara fez o IPO, jogou a toalha. É uma vergonha, assim. É um negócio pra mim inacreditável. Eu até achei que o repórter tinha escrito o nome da empresa errado. Eu falei, cara, não pode ser. O GetNet abriu capital anteontem aqui. Eu pensei a mesma coisa. Pô, e pro mercado é ruim, né, Dan? Porque, assim, a gente recomprou pelo preço do IPO. Mas não é verdade. Tem gente que pagou mais do que isso. E o cara que pagou mais que isso, ou o cara que pagou esse preço... E a história do longo prazo, do acompanhar a empresa, do ver... Pô, 7 meses. Cadê aquilo lá tudo que você me contou? Cadê aquilo tudo? Pô, exato. 7 meses não dá, cara. Tinha que ter uma punição severíssima. E tá por trás... E atrás tá um gigante, né? Santander, pô. Não dá pra fazer isso. 7 meses não dá, cara. Você tem algum 7x1? Você quer algum desabafo, cara? Tá tudo bem, tá tudo não, em paz. Tá tudo bem. Quer dizer, não, só complementando, a gente tangenciou aqui, mas quer dizer, esse derretimento, né, do mercado cripto, né, que tá na mesma... Quanto tá hoje? 30 mil ainda? Não, já caiu. Bom, por aí. A audiência representada por mim nessa mesa, que é um programa urgente sobre cripto. A gente está trabalhando nisso. A gente está desesperado. Você está querendo usar esse podcast para fins próprios. Sim, porque para entender esse você é o representante do investidor pessoa física de ações. Eu sou o representante do leigo de cripto aqui, que não sabe o que está acontecendo, cara. Esse negócio aqui, a gente não era disruptivo. Agora a gente tá colado com Fed, com bancos... mas o cara tá perdendo a grana, é o que o Mota falou, ele tá vendendo. Cara, ele tá vendendo mas quando vocês me venderam aqui, não, isso aqui é um antifrágil, é um hedge contra a inflação, contra as moedas fiduciárias. Contra as moedas fiduciárias, a descentralização. Deixa eu te explicar, eu te vendi aquilo que venderam pra mim. Tudo bem, então, nós aqui, os leigos, a gente quer explicação, porque... A gente tá organizando aí um programa especificamente sobre isso, mas a realidade é que o ajuste foi grande, tá ligado, obviamente, a essas questões macroeconômicas, alta de taxa de juros, quer dizer, a tese das criptomoedas, descentralização, blockchain, tá aí, válida, e na verdade a gente vê cada vez mais players relevantes se envolvendo nisso, mas também foi uma carnificina, né? Porra! Uma carnificina. A gente tá falando de Bitcoin e Ethereum, mas aquelas ações não, as moedas, tipo, né? Os Lunas. Luna acabou, essa aí né? explodiu. Subiu 300% no dia seguinte. Caiu mas dia depois 95%. mas depois voltou. Putz, né? essa aí tá... Mas assim, eu não me lembro de ter visto um negócio de 14, 15 bilhões desaparecer. Quantos dias desapareceu? 3 dias, 5 dias? Aí, né? Acho que foi, né? Pô, é brutal, né? É brutal. Aí tem uma coisa, uma provocação, não sei se vai dar tempo. Eu acho que a gente vive, você tocou nisso um pouquinho, Mato, tempos novos, tem uma compreensão nova que talvez a gente ainda não seja capaz de ter a leitura correta, porque tá tudo muito histérico, como jamais esteve, né? Você falou uma hora, os ciclos estão mais curtos, porque as pessoas têm... Eu tenho essa impressão, eu sou leigo naturalmente, aprendo muito aqui, de que as coisas estão diferentes do que sempre foram. E que há ainda uma dificuldade das pessoas que trabalham no mercado de ter a leitura correta. Não sei se você sente a mesma aflição. Eu concordo, e eu tenho pensado muito nisso, né? A gente falou muito durante a pandemia do novo normal, né?
pensando muito no lado da saúde, né? Eu acho que até se você pensar pelo lado da saúde, eu acho que as coisas estão todas abertas de novo, todo mundo aí. A gente tem picos de Covid, etc. Mas eu acho que o novo normal para mim é isso, essas transições mais rápidas. É a notícia durar 2 dias, depois vão para outra, é a crise durar uma semana e vão para outra. Eu acho que esse efeito que tem na sociedade está começando a afetar a decisão dos investidores nos mercados, então os mercados vão ficar cada vez mais rápidos, né? Eu tenho, sem querer fazer propaganda, mas o nosso fundo ele tem essa visão mais ativa, né, mais rápida, então acho que a gente consegue surfar bem, mas é uma coisa para se pensar, né? Fica mais difícil você fazer previsibilidade do que vem pela frente. Todo jantar de família, alguém te pergunta onde botar o dinheiro? Todo. É engraçado, é engraçado que na minha família pouca gente sabe o que eu faço, né? Falei, pô, o que você faz? Mas ninguém quer saber. Sou trader de juros, onde botar o dinheiro. Eu falei pra minha mãe, minha mãe falou assim, o que você faz? Eu sou trader de juros. A minha mãe falou assim, não, mas você não tá fazendo nada errado, né? Eu falei, não, é uma profissão como as outras, assim. E as minhas filhas também, né? Elas estão adolescentes, então elas estão na escola, né? E tem aquele negócio, pô, o que meu pai faz? Meu pai é dentista, meu advogado, E o seu pai? Elas não sabem falar. Aí eu falei, não, meu pai... Eu falei, não, fala que o papai trabalha em banco. Isso, aí eu falo isso pra elas ficam... Acho que dá uma minhocada na cabeça delas. Você fala, pô, em banco? Mas o banco não é um aplicativo? Existe? Não é um aplicativo? Como é que você trabalha no banco? Então também não funciona. Pois, é isso, né? Vou falar que eu sou médico, sei lá. Mota, muitíssimo obrigado, viu? A gente já foi um prazer, estourando o tempo. Não, só repete para as pessoas. Quem quiser participar, dar opinião, sugestão de convidado... Boa. Pode mandar o WhatsApp para 11 94 146 0690 ou e-mail para mesa@empíricos.com.br. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Nenhuma. Tá tudo Isso bem? aí, tudo certo. Tudo bem para todos? Foi ótimo. Obrigado, Muito bom. Mota. Muito Tudo de obrigado. bom. Obrigado, foi um prazer, Mota. irmão. Valeu.